Olá, sejam bem-vindos ao canal Ouvido Atento. Hoje, realizaremos a leitura da Lei Ordinária número 9.341, de 11 de novembro de 2021. Esta lei institui o Estatuto da Equidade Racial no Estado do Pará. Esta lei adota os preceitos da Lei Federal número 12.288, de 20 de julho de 2010, e altera a Lei Estadual número 6.941, de 17 de janeiro de 2007. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Equidade Racial no Estado do Pará. Adota os preceitos da Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, e altera a Lei Estadual nº 6.941, de 17 de janeiro de 2007, com a finalidade de garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos raciais individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnico-racial. Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: inciso 1º, discriminação racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Inciso 2º. Desigualdade racial. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Inciso 3º. Desigualdade de gênero e raça. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Inciso 4º. População negra. O conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Inciso 5º. Políticas públicas. As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado, no cumprimento de suas atribuições institucionais. Inciso 6º. Ações afirmativas. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Artigo 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas e ambientais, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, ambientais e políticos, o Estatuto da Equidade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Artigo 4º. A participação da população negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural, ambiental do país será promovida prioritariamente por meio de: inciso 1º. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Inciso 2º. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. Inciso 3º. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades decorrentes do preconceito e da discriminação racial. Inciso 4º.
promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação racial e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Inciso 5º. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade racial nas esferas pública e privada. Inciso 6º. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades raciais, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Inciso 7º. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades raciais no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades socio-raciais e de gênero e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do Estado do Pará e do país. Artigo 5º. Para a consecução dos objetivos desta lei, poderá ser instituído o Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, conforme estabelecido no título 3. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Saúde. Artigo 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas e programas universais, sociais e econômicas e específicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. Parágrafo 1º. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde, SUS, para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra, sem prejuízo das atribuições das entidades públicas federais, será de responsabilidade dos órgãos e instituições estaduais e municipais da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Artigo 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Estadual de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. Inciso 1º. Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. Inciso 2º. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Inciso 3º. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Inciso 4º. Fortalecimento do programa voltado para a saúde da população negra e quilombolas, com ampliação e aprimoramento do atendimento a pacientes com anemia falciforme e fortalecimento do SUS. Inciso 5º. Fortalecimento das ações de saúde mental à população negra vítima do racismo e da discriminação racial. Artigo 8º. Constituem objetivos da Política Estadual de Saúde Integral da População Negra, inciso 1º. A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades raciais e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Inciso 2º. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. Inciso 3º. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. Inciso 4º. A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde.
Inciso 5º. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS. Parágrafo único. Os membros das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Capítulo 2. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportiva e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade, do Estado e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, sem prejuízo de participação em iniciativas do governo federal, o governo estadual e as prefeituras municipais adotarão as seguintes providências. Inciso 1º. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Inciso 2º. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. Inciso 3º. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Inciso 4º. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra paraense. Seção 2 da Educação. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no estado do Pará e no Brasil, observado o disposto na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra no estado do Pará e no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural e ambiental do país. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Artigo 12. Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos à pesquisa e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto no caput, os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação, em cooperação ou associação aos congêneres federais, poderão participar do desenvolvimento de pesquisas e programas de estudos nacionais. Artigo 13. O Poder Executivo Estadual, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a: inciso 1º, resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Inciso 2º. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade racial e cultural da sociedade brasileira. Inciso 3º. Formação continuada para professores que já estejam atuando na rede de ensino estadual, a fim de que possam trabalhar com a Lei Federal nº 10.639 de 2003. Inciso 4º.
desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Inciso 5º. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa, reservando em escolas técnicas estaduais e instituições de ensino superior, por ele mantidas, no mínimo 40% das vagas a candidatos negros que se submetam a processo seletivo pelo critério cor, preta ou parda. Artigo 16, vetado. Parágrafo único, vetado. Artigo 17. O Poder Executivo Estadual, por meio dos seus órgãos competentes, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Artigo 18. Sem prejuízo das atribuições do ente federal, o poder público estadual garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra como trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal e Constituição do Estado do Pará, artigos 277, inciso 7º, parágrafo 1º e 286, parágrafo 1º, alínea B. Artigo 19. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público estadual sem prejuízo das atribuições das instituições federais. Artigo 20. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba, samba de cacete, carimbó, marambiré, boi-bumbá, siriá, lundu e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Artigo 21. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Seção 4. Do esporte e lazer. Artigo 22. O poder público estadual fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais, sem prejuízo das iniciativas do ente federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Artigo 23. O poder público estadual garantirá políticas de ação afirmativa com bolsas para atletas negros, paraolímpicos e Bolsa Atleta para jovens negros em diversas modalidades. Capítulo 3. Do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Artigo 24. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos de religiões de matriz africana e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
Artigo 25. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende: inciso 1º, a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins e as suas liturgias. Inciso 2º, a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. Inciso 3º, a fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Inciso 4º, a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. Inciso 5º, a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. Inciso 6º, a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. Inciso 7º, o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. Inciso 8º, a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de racismo e intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Artigo 26. É garantida a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Artigo 27. O poder público estadual adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de, inciso 1º, coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. Inciso 2º. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. Inciso 3º. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Inciso 4º. Assegurar que as políticas públicas voltadas para a população negra sejam estendidas aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, ótimas, considerando que são territórios de negritude. Capítulo 4. Do acesso à terra e à moradia adequada. Seção 1. Do acesso à terra. Artigo 28. O poder público estadual elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo, sem prejuízo das atribuições do ente federal. Artigo 29. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público estadual promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola, sem prejuízo do ente federal. Artigo 30. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção, sem prejuízo das responsabilidades e ações dos entes federais. Artigo 31. O poder público estadual promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais, sem prejuízo das atribuições do ente federal. Artigo 32. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado do Pará emitir-lhes os títulos respectivos quando couber ou em acordo com a União Federal e seus órgãos fundiários, observado o artigo 322 da Constituição Estadual. Parágrafo único, vetado. Artigo 33.
O Poder Executivo Estadual, em colaboração com o ente federal ou por iniciativa própria, elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Artigo 34. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. Artigo 35. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da equidade racial. Seção 2. Da moradia. Artigo 36. O Poder Público Estadual garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida, sem prejuízo das atribuições de entes federais e das políticas que desenvolvam de idêntica finalidade. Parágrafo único. O direito à moradia adequada para os efeitos desta lei inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana. Artigo 37. Os programas, projetos e outras ações no Estado do Pará devem estar articuladas e realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, SNHIS, regulado pela Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, devendo considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra. Parágrafo único. O Estado do Pará e os municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNHIS. Artigo 38. Os agentes financeiros públicos ou privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. Capítulo 5º do Trabalho. Artigo 39. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, sem prejuízo das atribuições da União Federal, observando-se: inciso 1º, o instituído neste Estatuto. Inciso 2º, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965. Inciso 3º, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção nº 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que trata da discriminação no emprego e na profissão. Inciso 4º, os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Artigo 40. O Poder Público Estadual promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e de economia mista, além do incentivo de adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Parágrafo 1º. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. Parágrafo 2º. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. Parágrafo 3º. O Poder Público Estadual estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Parágrafo 4º.
As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da paridade de gênero entre os beneficiários. Parágrafo 5º. Será assegurado o acesso ao crédito para pequena produção nos meios rurais e urbanos com ações afirmativas para mulheres negras. Parágrafo 6º. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural, respeitando sua identidade de gênero. Parágrafo 7º. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Parágrafo 8º, vetado. Parágrafo 9º. O poder público incentivará parcerias com cursos técnicos do Sistema S para pessoas negras de baixa renda, até 2 salários mínimos, e do mercado informal. Parágrafo 10, vetado. Parágrafo 11. O Estado, por meio de seus órgãos competentes, deverá conceder selo de equidade racial, que deverá ser criado por lei específica para empresas que possuam políticas de ação afirmativa para pessoas negras nos seus processos de recrutamento e seleção. Artigo 41. O Poder Executivo Estadual formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para seu financiamento. Artigo 42. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda, contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros. Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo com enfoque na valorização da cultura racial, com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Artigo 43, vetado. Capítulo 6. Dos meios de comunicação. Artigo 44. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do Pará. Artigo 45. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, racial ou artística. Artigo 46. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no artigo 43. Artigo 47. Os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista do Estado do Pará deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Parágrafo 2º. Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade racial, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Parágrafo 3º. A autoridade contratante poderá, se considerar necessário, para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do poder público estadual. Parágrafo 4º. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. Artigo 48. Deverá ser assegurado nos territórios quilombolas o acesso às tecnologias de informação e comunicação, TICs, principalmente da informática e da internet no estado do Pará, proporcionando à população quilombola paraense melhores oportunidades no mercado de trabalho e a apropriação do conhecimento para o benefício da comunidade.
Título 3. Do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CIEPIR. Capítulo 1. Disposição Preliminar. Artigo 49. É instituído o Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CIEPIR, como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no Estado do Pará. Parágrafo 1º. O Estado do Pará poderá aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e, mediante adesão, os municípios poderão participar do sistema estadual. Parágrafo 2º. O poder público estadual incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do CIEPIR. Capítulo 2 dos Objetivos. Artigo 50. São objetivos do CIEPIR. Inciso 1º. Promover a igualdade racial e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Inciso 2º. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. Inciso 3º. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais. Inciso 4º. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade racial. Inciso 5º. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Capítulo 3. Da Organização e Competência. Artigo 51. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, elaborará Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Estadual de Promoção da Igualdade Racial, PEPIR. Parágrafo 1º. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da PEPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do CIEPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade racial em âmbito estadual. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, instituirá Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial nas ações governamentais de estados e municípios. Parágrafo 3º. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Artigo 52. Os poderes executivos estadual e municipal, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da equidade racial de caráter permanente, deliberativo e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, captará os recursos que lhe foram destinados em decorrência de programas e atividades previstos na Lei Federal aos estados e municípios que tenham criado conselhos de promoção da equidade étnico-racial. Parágrafo 2º. Será assegurado no conselho de que trata o caput a função de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e ações de equidade raciais na área de educação, saúde, esportes e lazer sob responsabilidade dos movimentos negros do Pará para garantir a transversalidade com verba assegurada no orçamento anual do Estado do Pará. Capítulo 4. Das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança. Artigo 53. O poder público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos poderes legislativo e executivo, ouvidorias permanentes em defesa da equidade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
Artigo 54. É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias para a garantia do cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica, bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade. Artigo 55. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra, com medidas específicas para combater o extermínio da juventude negra. Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de exclusão social. Artigo 56. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado no que couber o disposto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Artigo 57. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrente de situações de desigualdade racial, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, disciplinada na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 58. Deverá ser assegurado pelos órgãos competentes do Poder Executivo, nos cursos de capacitação de servidores do Sistema de Segurança Pública, disciplinas curriculares específicas de enfrentamento ao racismo e outras práticas discriminatórias, e sobre o direito de igualdade racial, previstos no artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal e Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Parágrafo único. Considera-se cursos de capacitação todo e qualquer curso realizado de formação ou de qualificação profissional dos servidores que trata o caput deste artigo. Artigo 59. Os relatórios do Conselho Estadual de Segurança Pública sobre violência e homicídios deverão conter o recorte racial contra a população negra. Artigo 60. Deverá constar em qualquer concurso público, de qualquer dos poderes do Estado do Pará, conteúdos sobre a legislação antirracista e de promoção da igualdade racial, em especial o Estatuto da Igualdade Racial Federal, Lei Federal nº 7.716 de 89 e estadual, quando houver. Capítulo 5. Do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Artigo 61. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais do Estado do Pará, deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso 7º do artigo 4º desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a: inciso 1º, promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego, geração de renda, moradia e saneamento básico. Inciso 2º, financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra. Inciso 3º, incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra. Inciso 4º, incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras. Inciso 5º, iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior. Inciso 6º, apoio a programas e projetos do governo estadual e municipal e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. Inciso 7º,
Apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Estadual deverá adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. Parágrafo 2º. Durante os 10 primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Estadual que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1º deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa referidos no inciso 7º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. O Poder Executivo Estadual poderá adotar as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias do Estado. Artigo 62. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para financiamento das ações de que trata o artigo 55. Inciso 1º. Transferências voluntárias da União Federal. Inciso 2º. Doações voluntárias de particulares. Inciso 3º. Doações de empresas privadas e organizações não governamentais nacionais ou internacionais. Inciso 4º. Doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. Inciso 5º. Doações de estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. Inciso 6º. Vetado. Título 4. Disposições finais. Artigo 63. As medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União Federal ou dos municípios. Artigo 64. O Poder Executivo Estadual criará instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela Rede Mundial de Computadores. Artigo 65. Vetado. Parágrafo único. Vetado. Artigo 66. O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 6.941, de 17 de janeiro de 2007, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga e sejam socialmente reconhecidas como tal. Artigo 67. Ficam mantidos os efeitos das leis números 6.457, de 30 de abril de 2002, 6.938, de 28 de agosto de 2006, e 6.941, de 17 de janeiro de 2007, não havendo oposição à presente lei. Artigo 68. Os direitos e garantias expressos neste Estatuto não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 5º, inciso 78, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 88, preâmbulo. Artigo 69. Vetado. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio do Governo, 11 de novembro de 2021. Francisco da Chagas Silva Melo Filho, Governador de Estado em exercício. Se a leitura desse conteúdo ajudou você a estudar esta lei, então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. Um grande abraço.